Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos guardar nesse dia. Pedimos a Tua graça e o Teu favor neste lugar. Que o Senhor nos ensine, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria. Senhor, abra o nosso entendimento. Pai, que nós possamos aprender mais de Ti hoje. Deus, que o Senhor cada vez mais ministre no nosso coração o quanto devemos ser excelentes naquilo que fazemos. Sejamos líderes por excelência, Pai. Que no nosso coração seja sempre, Pai, um motivo para Te agradecer, Pai, para Te louvar. Que tudo aquilo que fizermos glorifique e engrandeça o nome do Senhor, Pai. Nós Te louvamos nessa noite e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar por um momento. Estamos aí dando início à nossa quarta aula. Hoje a gente vai compartilhar sobre a reunião de célula propriamente, né? Antes da gente dar início, eu gostaria de ler um texto com vocês. Não sei se vocês estão com a Bíblia, que está lá em João, no capítulo 6. Se você trouxe sua Bíblia, pode abrir, por favor. Evangelho segundo João, capítulo 6, verso de número 29. Aliás, 26. João, capítulo 6, verso 26. Ô, Carol, você consegue enviar o link no grupo lá do CTL online? Por favor. João 6, 26, todos acharam? Amém? Diz assim na minha tradução. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém? Aleluia. Aqui é interessante essa passagem, é um discurso que Jesus faz aos seus seguidores, aqueles que o seguiam. Nesse discurso, a multidão ali, depois que Jesus fez alguns milagres, depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes, a multidão percebeu que Jesus não estava mais ali. E aí então pegaram seus barcos, começaram a caminhar até onde Jesus estava. Só que Jesus, como a gente sempre lê pela palavra, conhecia o coração daquelas pessoas. Sabia que elas estavam ali não porque queriam Jesus, não porque queriam aprender mais de Deus, mas unicamente pelo pão que eles comeram, que lhes foi multiplicado, Então, por conta disso, eles chegaram ali, talvez querendo tomar um café da manhã, estava com fome já de novo, e eles queriam estar sempre perto do padeiro mestre, Então, se Deus multiplicou o pão aqui, então já tem um bom negócio para mim. Só que Jesus, conhecendo o coração deles, ele diz no verso 27 algo interessante: trabalhem não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Todos nós fomos chamados para esta obra. Você crê nisso?
Amém? O Senhor nos comissionou para essa obra. E quando nós falamos de ministério, quando nós falamos de ser servo, tudo isso significa uma só coisa: é trabalho, né? Então, como Jesus falou, meu Pai trabalha até agora, né? Ele falou para os seus discípulos: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Então, assim, nós também somos chamados, irmãos, a trabalhar na obra, a darmos continuidade à obra do Senhor. Então o Senhor não nos chama somente para ficarmos, né, de boa, tranquilo, sabe, na nossa vida, né, recebendo apenas as bênçãos de Deus, salvação, vida eterna, prosperidade. Não é só isso. Deus nos chama para que a gente seja trabalhadores na casa dele, na obra dele. E isso implica também não só as coisas que nós fazemos na igreja, mas também a nossa vida diária, a nossa rotina. Seja ela na família, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando dos afazeres domésticos, trabalhando, né, dia após dia, talvez como autônomo, talvez como empregado. Aquilo que nós estamos fazendo tem um propósito, que é glorificar o nome de Deus. Amém? Então ele falou aqui para aquelas pessoas, né, para aqueles que estavam seguindo ele: trabalhem pelo pão que na verdade subsiste para a vida eterna. E aí eles retrucaram: mas quem é você? Qual é o sinal que você faz? E ele já tinha multiplicado os pães. E então eles falaram: Moisés deu pão do céu para nós, né? Nossos antepassados comeram maná, comeram algo miraculoso. E Jesus vai dizer aqui: o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Amém? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, na verdade, o nosso pão, o nosso alimento, como Jesus disse, reafirmando aquilo que foi dito lá em Deuteronômio 6, que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o nosso chamado é continuar fazendo a obra do Senhor, é continuar pregando, é continuar anunciando, seja, né, na nossa rotina diária, seja como líderes na casa de Deus, como discipuladores, como anfitriões, sabe, como diáconos, enfim, aonde nós estamos inseridos, o Senhor nos chama a fazer com excelência. Amém? E aqui nesta aula hoje a gente vai compartilhar sobre como deve ser uma reunião de célula, como que na verdade se espera que a nossa reunião de célula seja. Como a gente sabe, irmãos, a nossa reunião não é apenas algo que acontece toda semana, né? Mas ela tem uma reunião algo muito importante, tem um papel fundamental na vida da célula, e por isso nós precisamos nos empenhar para prepará-la da melhor forma possível, para que acima de tudo atraia a presença de Deus e também atraia as pessoas. Então, nesse momento, né, de preparação da célula, o anfitrião ele tem um papel importante, pois esse preparo começa com a organização da casa, do ambiente, do lugar onde está sendo ali feita a célula. Ou seja, não é só abrir a casa, não é só colocar ali as cadeiras, né, não é só deixar o ambiente ali vago para que se faça a célula ali. Há algo mais além disso. Há algo mais além disso. Então, como que a gente prepara esse ambiente? Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, oremos. Amém? Antes de qualquer coisa, precisamos pedir a presença de Deus. Então, no dia da célula, no momento ali, antes de começar a célula, talvez uns 30 minutos, uma hora antes, não sei qual que é o hábito, quando eu liderava, o meu propósito era sempre chegar ali por volta de 40 minutos antes de começar a célula, né, para já deixar tudo organizado e começar a interceder. Eu sei que hoje na célula a gente tem a célula forte, né, no qual cada um tem o seu papel como anfitrião, como aquele que faz os eventos, como aquele que é o intercessor da célula, né, aquele que prepara as dinâmicas, o louvor, e o intercessor da célula ele está incumbido também disso. Mas não somente o intercessor, o anfitrião é o principal, né? Então o anfitrião que deve já começar a preparar o ambiente, né, para que a célula esteja, sabe, aquele ambiente gostoso, aquele ambiente onde você chega e já sente o favor, a graça, a presença de Deus naquele lugar. Há uma atmosfera de graça de Deus.
Então o ambiente precisa estar propício para a reunião. A presença de Deus é que vai fazer, na verdade, a que faz a diferença sempre. É a presença de Deus onde quer que nós vamos, né? Então é muito importante, irmãos, nós termos isso em mente, ao prepararmos o momento da reunião, ao prepararmos o momento da célula. Talvez você vai fazer uma reunião com as mulheres, uma reunião com os homens, uma reunião com os jovens. Talvez não é uma célula, mas é algo específico. Sempre tem que ter oração, sempre tem que ter um clamor naquele lugar. Então é muito importante, irmãos, desenvolvermos esse hábito. Porque muitas vezes tem lugares que talvez você chega, né, a pessoa, sei lá, está assistindo novela, está lá no YouTube, lá vendo outras coisas, sabe? E a cabeça da pessoa está agitada, aquela correria do dia a dia, e ela não parou para preparar a célula. Ela não parou para orar antes da célula começar. E como isso é importante? Por quê, irmãos? Porque conforme passam-se os tempos, né, os anos, a gente acaba caindo numa rotina. E a rotina, muitas vezes, ela faz com que a gente faça as coisas mecanicamente. Ou seja, então eu já não preciso orar. Eu já multipliquei a célula, já multiplicou 2, 3. Então, vamos lá, eu sei fazer, né? Eu já tenho a palavra na ponta da língua, eu já sei que eu vou ministrar. Então, muitas vezes, a rotina ou a autoconfiança, né, faz com que a gente esqueça, muitas vezes, de estar na dependência do Espírito Santo de Deus. Ou talvez são outras situações externas, né, que acontecem no nosso dia a dia, na nossa semana, situações até mesmo em casa, mas mesmo assim, nós precisamos estar atentos. Amém? Precisamos estar atentos, né? E antes de qualquer coisa, temos que atrair a presença de Deus, preparar o ambiente. Põe um louvor, sabe? Começa orando, intercedendo, impondo as mãos sobre as cadeiras, né? Declarando a palavra de Deus, preparando aquele lugar, aquele ambiente, para que de fato aquelas pessoas que chegarem ali, ou visitante que chegar ali, ou talvez aquele que vai chegar, né, desanimado, sei lá, triste, cansado, vai sentir o renovo de Deus, vai sentir o vigor de Deus. Amém? Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, irmãos, naquele dia e horário, né, a casa tem que estar adequada, tem que estar preparada, né? Como eu disse. Então, muitas vezes é importante que a TV esteja desligada, né? A música ali de um fundo ambiente, tudo preparado para que a atenção esteja totalmente na palavra de Deus. E principalmente, algo que muitas vezes hoje a gente tem procurado evitar é o uso de celulares, né, durante a célula. Então é muito importante você orientar os seus liderados a que não usem celular, né, durante a reunião, a que esqueçam, deixem de lado, né, deixa lá no silencioso, mas que foque totalmente na palavra. Eu sei que alguns têm a Bíblia no celular, né, mas é muito importante trazer essa orientação, que a mentalidade, que o coração e o foco deles esteja totalmente ali naquilo que está sendo dito. Então, o ambiente tem que estar ali preparado para que as pessoas se sintam à vontade, né? Então deixa ali algo sempre organizado, o som, né, o louvor sempre preparado com antecedência. Nunca deixa para escolher o louvor em cima da hora, né? Sempre estejam conversando com quem vai ministrar, para deixar preparado já o ambiente, o louvor já no esquema certinho, né? Isso é muito importante. E aqui vai falar algumas coisas também sobre a preparação do lanche, a organização, enfim. Mas o principal aqui é deixar tudo organizado com antecedência, amém? Não deixar nada para cima da hora, para não ficar algo que parece que está sendo feito de qualquer jeito, né? Algo corrido, enfim. Então, no caso das crianças, elas precisam ter um lugar preparado para elas, né? Um lugar próprio para elas ali. Talvez um cômodo separado, talvez um cantinho separado, para que ela receba ali uma palavra preparada pela liderança. Então, papel do líder já pensar nisso também, se tem crianças na sua célula, né? Você organizar a reunião, ver direitinho o que vai dizer, se vai ter algum desenho, alguma coisa, deixar tudo preparado, né? E nesse momento é importante o líder das crianças, e principalmente os pais, manter eles sob disciplina, né? E aqui há um ponto muito importante para nós, irmãos, que temos filhos pequenos, que é o meu caso, a gente sempre orienta eles, né? Na igreja, na hora de ficar correndo para lá e para cá,
nem ficar olhando celular, nem fazendo bagunça, né? O Telzinho ainda tá difícil, mas ele vai chegar na... Mas assim, a gente orienta os mais velhos, a Heloísa e o Emanuel, nesse sentido, né? Quando estiverem nessa linha, não baguncem, estejam atentos à palavra, ouçam com atenção. Então assim também nós devemos orientar as crianças na célula, né? Então muitas vezes a gente talvez tem pessoas que têm o hábito de chegar, deixar as crianças lá, né? Esquece elas lá do outro lado e fica ali de boa e as crianças estão revirando a casa de cabeça para baixo. Então é muito importante trazer essa orientação, né, para os pais, né, que tem as crianças que levam a célula, e para o líder também, a pessoa que está responsável ali por ministrar com as crianças, de deixar tudo bem organizado e com disciplina, né? Ao terminar a célula, é muito importante, irmãos, que todos ajudem o anfitrião a reorganizar o ambiente, né? Recolher os utensílios, enfim, os descartáveis. Isso faz toda a diferença. Eu sei que tem anfitriões, né, que nem deixa você chegar perto. A anfitriã que eu tinha, a dona Maria Auxiliadora, ela nem deixava a gente, não, pelo amor de Deus, né? Nem deixava a gente chegar perto das coisas. Deixa que eu arrumo, deixa que eu guardo. Mas é muito importante a gente, pelo menos, dar uma verificada se está tudo no lugar, se nada ficou danificado, né? Recolher os lixinhos ali, os copos plásticos, enfim. Se tiver alguma coisa para lavar, ajuda, né? É muito importante, isso faz toda a diferença. Porque, irmãos, a célula ela não pode ser um peso para o anfitrião, né? Já que ela acontece semanalmente, ela precisa ser algo leve, algo que seja gostoso. Então, se todos ajudarem, né, nesse sentido da organização da casa, da pessoa, enfim, de tudo o que é colocado ali, recolher, guardar, deixar tudo bem organizado, faz toda a diferença na vida dela. Então, algo que realmente faz a diferença para os anfitriões é isso, o ambiente organizado, né? Tudo bem arrumadinho, amém? Para que seja algo realmente prazeroso de estar ali na célula. E a nossa reunião de célula, irmãos? Então aqui vai ter algumas orientações de como fazer essa reunião, né, da célula. Aí vai ter algumas características importantes sobre o quebra-gelo, sobre o louvor e adoração. E é interessante que aqui na apostila tem colocados aqui a sugestão de um determinado tempo, né? Então o quebra-gelo pode ser uns 10 minutos. E aqui o quebra-gelo, muitas vezes, irmãos, não precisa ser algo elaborado assim, né? Um negócio sobrenatural. Um quebra-gelo, muitas vezes, é você perguntar como foi a semana da pessoa, né? Fazê-la sentir à vontade, fazê-la compartilhar. Então, aqui na apostila está direcionando você começar por esse quebra-gelo, né? Mas não precisa ser isso uma regra. Pode começar com oração, com louvor e depois o quebra-gelo. Mas o importante é que de fato seja algo também que seja prazeroso, né? Se for fazer algo, que seja algo que esteja relacionado à palavra, seja algo que esteja relacionado àquilo que vai ser ministrado, né? E que não exponha ninguém, ou que não faça ninguém passar vergonha, né? Mas que seja algo que deixe as pessoas à vontade. Por isso que chama quebra-gelo, né? Às vezes as pessoas chegam meio carrancudo, está visitando a célula pela primeira vez, não conhece todo mundo, né? Então, assim, é muito importante fazer algo nesse sentido. Eu lembro que eu participei de uma entrevista para trabalhar numa empresa, né? E nessa entrevista tinha lá um dia de você fazer a integração, né? Conhecer a empresa e tal, não sei o quê. E tinha esses negócios, irmãos, tinha essas dinâmicas. E a dinâmica lá, você tinha que imitar um animal lá qualquer, lá que as pessoas escolhiam para você imitar. Então, assim, para mim foi algo constrangedor, né? Você ficar num monte de gente que você não conhece, na frente de um monte de gente imitando o pintinho amarelinho lá, né? Fazendo umas danças estranhas lá. Para mim foi algo constrangedor, né? Imitar o jegue aí, por exemplo, ó, que o irmão falou, tá vendo? Então, muitas vezes é algo que constrange. Então, o nosso quebra-gelo não precisa ser dessa forma, mas seja algo que atraia a atenção das pessoas e prepare, e atrai a atenção delas para aquilo que vai ser ministrado, né? Para a palavra. Aqui entra a parte do louvor, e é interessante porque, irmãos, nesse momento que os nossos corações eles se focam totalmente para o Senhor, né? Então, os louvores, irmãos,
eles têm que ser conhecidos e têm que ser fáceis, ou seja, louvores que nós ouvimos na igreja, amém? Louvores que nós cantamos aos domingos aqui, que são louvores conhecidos de todos, né? Porque muitas vezes nós temos o hábito de ter ali o nosso devocional, Deus ministra com a gente, tremendo, poderoso e tal, e aí Deus traz você está lá ouvindo um louvor, nossa, eu gostei desse louvor, nossa, que louvor bonito, que da hora e tal. Aí você todo empolgado, não, vou ministrar ele na célula. Demorou. Aí você coloca lá e só você canta. Os irmãos ficam lá de cabeça baixa, orando, intercedendo, né, buscando a revelação de Deus. Mas só você, e você está lá, se esgoelando, chorando, adorando, né? Quando você abre o olho, todo mundo, tipo assim... parece aquelas oportunidades que dá nas igrejas mais tradicionais, né? Deu oportunidade pro irmão lá e o irmão mandou ver. Faltou pôr o playback, né? Mas assim, o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que os louvores que a gente ministrar na célula, eles tem que facilitar, né? Então, teve uma vez que eu cheguei numa célula para visitar uma célula dos jovens, faz um tempinho já. E aí, o irmão colocou. Agora é um louvor que a gente conhece bastante, né? Aquele bom pai. Tu és um bom pai, é quem tu és. Agora nós conhecemos ele bastante, mas no início, no princípio, nós não conhecíamos. Eu particularmente não. Então só ele que levou o louvor, jovem, mas um outro lá que conhecia, né? E ele começa assim meio, sabe, arrastado e tal. Eu falei, nossa, que negócio é esse e tal, não sei o quê. Então assim, a gente tem que tomar cuidado, porque isso, irmãos, acaba muitas vezes atrapalhando, você perde o foco, né? Você se distrai, né? Aqui na nossa igreja, por exemplo, tem um caso a respeito disso, no início da igreja, né? A gente estava num momento de apelo, e aí o louvor teve que ser colocado ali da mesa de som e tal, e quem estava na mesa no dia, o pastor pediu o louvor do Zaqueu. E aí na hora o rapaz colocou o Bartimeu. Ou seja, ao invés de ser como o Zaqueu quero subir, ele falou como o Bartimeu, preciso de um milagre. Aí o pastor na hora fez uma... Mas a gente que sabia deu tanta risada depois, irmãos. Mas assim, é algo engraçado, mas que muitas vezes, se você não tiver jogo de cintura, acaba muitas vezes atrapalhando. Então precisam ser louvores que são conhecidos. Amém? Então a gente precisa ministrar louvores fáceis, que muitas vezes as pessoas vão conseguir entender, vão conseguir cantar, né? Vão conseguir compreender que são louvores que são conhecidos, porque isso facilita. Agora, se a gente vai lá ministrar o louvor e coloca louvores que só a gente conhece, só eu vou cantar, né? E aí todo mundo vai ficar me olhando. Então não é esse o propósito. O propósito é que todos nós adoremos juntos. Então, glória a Deus, se Deus tem ministrado e falado ao seu coração através de louvores, através de músicas, né? Mas muitas vezes é só você ou poucas pessoas que conhecem. Então priorize louvores que são atuais e que dê prioridade ao que nós cantamos na igreja. Amém? Isso facilita, né? Caso seja necessário, providencie letras das músicas, irmãos, né? É muito importante isso também. Talvez é um louvor que, como eu disse, é um louvor pouco conhecido, talvez ministrou uma vez só na igreja. Leva a letra, né? Eu lembro que quando a gente tinha no começo, quando eu comecei a liderar um tempo atrás, a gente tinha uma pasta, né, com várias letras de louvores, no qual ali, se fosse necessário, a gente levava e entregava para os irmãos, para eles estarem ali tendo facilidade de poder estar cantando. O líder ou o responsável, ele precisa ter comunhão com Deus para que este momento realmente flua. Ou seja, precisa ser algo que a gente vive, algo que eu canto, algo que eu realmente conheço, né? É interessante também, irmãos, e é louvável, né, se você tiver alguém que toque algum instrumento na sua célula, né? Um violão, um teclado, assim, mas o violão é algo assim que é maravilhoso, né? Se você tem alguém que toca violão na tua célula, incentiva, né, a estar ali fazendo um louvor ao vivo, isso faz a diferença, né? Ou então que seja aplicativos, né, adequados para
Às vezes você colocou louvor lá e no meio do louvor vem um anúncio do YouTube, né? Ali, ó. Então assim, aí já quebra totalmente, né? Ou sei lá, nossa, tem tanta coisa, irmãos. Às vezes, tinha vez que o irmão levava, antigamente, né? Os jovens lá colocava no pendrive. E muitas vezes ele baixava aquele Forchard, lembra do Forchard? Que baixava as músicas? Não sei se você lembra. E baixava só a primeira parte da música, só o começo. Aí quando chegava no refrão, acabava. E aí todo mundo ficava assim, e agora? Aí, né, os que conheciam puxavam. Então é muito importante ouvir sempre, né? Às vezes tem louvores que tem ministrações, tem louvor que tem o espontâneo, né? Aí o louvor é 5 minutos, o espontâneo 15. Não precisa ouvir o espontâneo da pessoa, né? O cara tá ali orando e tal, glória a Deus, deixa ele fluindo lá. Mas assim, o louvor tem que ser algo dinâmico, tem que ser algo que seja realmente com propósito, algo certeiro, né? Então ali, no máximo uns 15 minutos de louvor já é o suficiente. E aqui tem um tempo para compartilhar sobre a semana, como foi, né? É interessante você ter sabedoria também ao fazer isso. Talvez sua célula tem 10, tem 15, tem 20 pessoas. Você não vai perguntar para todo mundo, né? Seleciona pessoas específicas para você ganhar tempo, mas não se demore muito tempo nisso, né? A parte principal, a ministração da palavra, é um tempo maior de dedicação. Aqui tem especificado no máximo uns 30 minutos. Então, entre 20 e 30 minutos é um tempo ideal para você estar ministrando a palavra, ministrando ali o esboço, trazendo, né, entendimento da palavra naquele momento. E é importante entender que nós somos facilitadores, amém? Então, precisamos preparar aquilo da melhor forma possível para que todos entendam. E sempre perguntar se está entendendo, se tem alguma dúvida, né, se quer que realmente tem algum esclarecimento a mais. Isso faz toda a diferença, porque muitas vezes a gente fica só falando, né? Às vezes a gente como líder fica só falando e as pessoas ficam, talvez não está entendendo, ou sei lá, talvez não pense daquela maneira, enfim. Mas assim, que a gente possa trazer as verdades da palavra de uma forma simples, né? Por mais que seja algo que realmente é um pouco complicado, mas o nosso papel é simplificar tudo isso e trazer uma aplicação pessoal para todos, né, que estão ali. Ou seja, a nossa ministração ela tem que ter um sentido. Estou trazendo a ministração aqui, a palavra, mas o que isso tem a ver comigo hoje? O que isso reflete na minha vida? No que eu posso aplicar isso? Então é nossa responsabilidade trazer essa aplicação para os nossos liderados, né? Nós somos facilitadores, amém? Então é muito importante, irmãos, estar sempre meditando naquilo que for ministrar, preparando com antecedência, né? Como a gente pode ver, irmãos, muitas vezes ficar só lendo o esboço ali, eu sei que às vezes tem a correria, às vezes a gente não teve tempo, mas é muito importante nós fazermos o nosso próprio esboço, fazermos anotações, estudarmos, né? Porque muitas vezes transmite algo que como se, estou fazendo de qualquer forma. Então é muito também difícil se eu ficar lendo aqui, tempo para compartilhar a semana, experiências e desafios, 10 minutos. Este momento, então assim, se eu ficar lendo toda a apostila, vai ficar maçante, não é verdade? Se eu ficar lendo tudo que está escrito aqui, eu só ler, né, é algo que se torna cansativo. Então assim, se você prepara, se você estuda, se você sabe o que você vai falar, faz a diferença para aqueles que estão te ouvindo, né? Isso, de fato, facilita o bom entendimento e o andamento da célula. Então, a nossa orientação para os líderes, para aqueles que estão ministrando a palavra, é que tenham o seu esboço próprio, as suas anotações, sabe, anota os textos, os pontos principais, aquilo que você vai falar, aquilo que você vai dar foco. Isso realmente facilita, isso realmente mostra que você se preparou, que você estudou, que você, sabe, está animado, sabe, na unção, na vontade de fazer aquilo, de pregar aquilo. Mas do contrário, muitas vezes passa a ideia de que a gente está fazendo de qualquer jeito, e não é assim, amém? Então é muito importante
Quando a gente se relaciona, né, com as coisas que estão acontecendo na célula, né, as situações das pessoas, as circunstâncias que estão acontecendo e na atualidade, isso é importante. Quando a gente transmite ânimo, estímulo ou desafio, né, quando a gente ministra a alguma necessidade, quando a gente fala ou ora por alguém que está passando por alguma situação na célula, é importante trazer esse conhecimento para a vida das pessoas. Não só nos conhecimentos, mas na vida, naquilo que eles estão vivendo. Então é muito importante, irmãos, sempre ter ali, né, uma caixinha de oração, um momento, sabe, que você esteja separando para orar pelas necessidades da célula, pelas necessidades da igreja, pelas necessidades dos irmãos. Isso faz a diferença, isso gera comunhão, gera relacionamento, faz com que a gente se importe, não é verdade? Isso é muito importante, irmãos, porque quando chega na outra semana, a pessoa vai contar o testemunho, todo mundo celebra. Deus está ouvindo o nosso clamor, né? Não é muito legal quando a gente celebra lá um testemunho no grupo lá de oração da igreja? Quando a gente vê, nossa, obrigado, irmãos, que Deus ouviu, já está em casa, já recuperou, glória a Deus. Se não teve resposta favorável, a comunhão, a oração fortaleceu, trouxe consolo, trouxe conforto, irmãos. Isso realmente, irmãos, é maravilhoso. Eu me lembro que quando eu passei pela perda do meu pai, depois da minha irmã, o quanto foi importante a comunhão dos irmãos, as mensagens, as orações que os irmãos fizeram pela minha família, né? Quando a Aline estava passando por uma situação também depois que ela teve o Telzinho, né, com a trombose, sabe? Os irmãos se movendo, ajudando, orando, intercedendo por nós. Como isso foi bom, irmãos, como isso fortaleceu. E eu creio que cada um de nós já foi fortalecido pelas orações da igreja. Amém? Se nós estamos aqui hoje é porque a igreja do Senhor clamou por nós, né? Ninguém é autossuficiente. E na célula isso muito mais. Quando a gente tem comunhão, compartilha, sabe, conversa, ouve, né, e está ali orando uns pelos outros, isso faz toda a diferença na vida deles, na vida das pessoas. Quem se achega se sente amado, se sente acolhido, se sente importante, né? Quando a gente para ouvir o outro, estamos dando importância à dor do outro, aquilo que o outro está sentindo, aquilo que o outro está falando, não somente as nossas necessidades, né? O bom estudo também, irmãos, ele proporciona experiências. Ele não apresenta somente uma pregação, muitas vezes uma preleção, mas ajuda o grupo a descobrir alguma coisa por meio da sua experiência. Então é importante, né, atrelar isso à palavra de Deus, aquilo que nós vivemos, que nós passamos, a palavra do Senhor, na hora que você estiver ali preparando a ministração. E aqui tem algumas dicas para que se tenha um bom estudo, né? Ou seja, para que a reunião de células flua nesse sentido. Então é muito importante você incentivar a participação de todos, respeitando sempre aqueles que têm dificuldades ou as diferenças, né? Sem causar constrangimento. O líder deve sempre procurar testemunhar a respeito daquilo que está falando. É sempre importante isso. E a melhor forma de conduzir esse momento é fazendo perguntas bem elaboradas, enfim. Como a gente sabe, no nosso esboço tem algumas perguntas lá no final, né? Mas conforme você vai ministrando, conforme você vai ali pregando, preparando o seu estudo, preparando a ministração, que de fato você possa também desenvolver algumas perguntas, para que você vá fazendo durante a ministração, e dessa maneira você vai fazendo com que todos participem. Isso é muito importante. Quando eu comecei a liderar os jovens, né, eu não tinha muito essa característica de perguntar. Eu sempre falava primeiro e no final perguntava, né? Então é muito importante você fazer isso durante, se você tem essa facilidade, a ministração, né? Você traz ali um entendimento e vai perguntando. Pede para a pessoa ler um texto, né? Se você vê que a pessoa consegue, porque às vezes, dependendo da Bíblia que a pessoa tem, é uma tradução muito antiga. Então as palavras são um pouco difíceis, né? Então muitas vezes a pessoa, ao invés de ler hemorragia, lê hemorroida. Já aconteceu isso na sua célula? Já não. A pessoa leu errado. E aí o que você faz, né? Não tem jeito. No meio do jovem a risada é garantida, não tem como, né?
Mas assim, é importante você discernir quem tem facilidade, tá bom? Para não causar esse constrangimento. Acontece, né? A pessoa troca as palavras, lê, às vezes começa a gaguejar porque está nervosa, não conhece, enfim. Então é muito importante estimular com sabedoria, né, a participação de todos na célula. E aqui tem a parte de compartilhar aquilo que foi ministrado. Como eu falei, né, elaborar boas perguntas que estimulem o compartilhamento, que não inibem a resposta, impondo que a pessoa responda apenas o que queremos ouvir, né? Não é aquele negócio de você ficar impondo, né? Você crê na Bíblia ou não crê? Esse tipo de negócio, né? Então você tem que trazer algo que realmente tem a ver com o que está na palavra e perguntar e deixar a pessoa à vontade. É muito importante isso. Boas perguntas estimulam honestidade. Então pergunte o que, qual, como, do que, por quê. Tem algumas direções aqui, né? Boas perguntas produzem novas perguntas, estimulam as opiniões e as experiências. Então faça as perguntas dirigidas a pessoas diferentes, para evitar que as mesmas pessoas sempre respondam, né? Então, talvez na sua célula tenha aquele que gosta de falar mais, que é mais entendido da palavra, talvez tenha um pouco mais de conhecimento, ele já quer, não, eu falo, eu respondo e tal, já quer. E aí se você deixar, ele manipula, ele vai dominar todo, e ninguém mais fala, só ele. Fica ali os 20 minutos falando, né? Então é importante você trazer todos de uma maneira, né, com, glória a Deus, irmãos, amém, né? Deixa o outro falar agora um pouquinho. Então é muito importante você que está dirigindo isso ter sabedoria, né, nesse momento. E aí compartilhe das conclusões, tente resumir as conclusões das pessoas, sonde, né, para ver se os membros conseguiram entender aquilo que foi ministrado. Então gaste um tempo, um momento perguntando o que foi aprendido, o que poderia ser aplicado na vida das pessoas, né? Eu acredito, irmãos, que isso é muito importante quando nós ali ao final da célula perguntamos, olhamos um no olho do outro, enfim. Naquele momento que você tem um pequeno grupo, é legal também você fazer isso. Talvez a sua célula vai multiplicar, tem 2 grupos, então é muito importante você trazer essa mentalidade, porque isso, né, faz com que as pessoas participem, se envolvam. E aí você vai perceber se elas estão recebendo realmente aquilo que foi dito ou não, se elas estão aprendendo aquilo que foi ministrado ou não. Então é muito importante esse momento, né? Não sei se todos aqui já foram para o encontro, já, né? Todos aqui já foram, né? Aquele momento dos pequenos grupos no encontro faz a diferença. Talvez ali é um momento que a gente abre o coração, é um momento que a gente recebeu uma palavra e tal, fomos tocados de uma forma diferente. O Espírito Santo trouxe algo, né? Uma dúvida, um questionamento, algo que você viveu, algo que você passou, que você quer compartilhar. Então é muito importante isso, né? Então isso realmente é algo que faz com que a gente se envolva, se sinta, como eu disse, envolvido na obra. E no final da reunião, né, a parte dos avisos, desafios, enfim, desafios para a semana, momentos de oração, estabelecer alvos e metas para a vida de cada um da célula e também para a célula. Então é muito importante isso. A sua célula ela precisa ter um objetivo, ela precisa ter um alvo, ela precisa ter uma meta, né, algo que vai ser compartilhado na semana que vem a respeito disso. Mas rapidamente é importante, você que é líder, você que tem um propósito de multiplicar a sua célula, de levantar um Timóteo, sabe, de trazer realmente a presença de Deus, de ser um lugar da presença, do ambiente, da graça, sabe, que a sua célula, que o lugar que você faz a reunião, seja um lugar realmente onde as pessoas chegam e são acolhidas, recebem a oração, sentem o poder de Deus, né? Não seja algo que a gente faz só por fazer, só para cumprir um ritual, mas que de fato seja um lugar que a presença de Deus se manifesta, que haja realmente pessoas sendo tocadas ali, os nossos corações sejam tocados, começar por nós, né? A começar por nós que estamos à frente, como líderes. Se o nosso coração não é tocado, se a gente não busca a presença de Deus durante a semana, se a gente não jejua, se a gente não ora, não vai acontecer nada no dia. E a gente quer que Deus faça o sobrenatural na célula, mas a gente não está clamando por isso. Então começa por nós. Nós somos os primeiros.
a dobrar o nosso joelho, a levantar as nossas mãos, a chorar na presença de Deus, nós somos os primeiros. Isso vai fazendo com que as outras pessoas se sintam à vontade também, né? Então, como isso é importante, irmãos? A nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus. E isso vai trazer o quê? Direção para nós. Direção para... O Senhor vai dar direção, vai dar estratégia para a célula, para aquele momento, para as pessoas que estão chegando, para as vidas que estão se achegando, né, naquele lugar. Então, vai haver circunstâncias, irmãos, que vai se manifestar um demônio lá. O que você vai fazer? Chama o discipulador, pelo amor de Deus. Liga para o pastor. Não, irmãos, é você. É você que vai orar por ele. É você que vai expulsar em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É assim. Uma vez Uma vez a gente estava na célula de jovens lá e parece que você vai sentindo, né, quando o bicho quer pular. E a gente estava no momento de adoração e tal, cantando aquele louvor do Diante do Trono, me ama lá, me ama e tal, e daqui a pouco, me ama nada. O bicho pulou lá e nós oramos e pusemos as mãos, repreendemos o nome de Jesus, mas a gente precisa estar pronto para isso, precisa estar preparado para isso, porque pode acontecer. No lugar onde o ambiente, a presença de Deus está, onde nós cantamos, né? As verdades da palavra de Deus são ministradas, são pregadas, são cantadas, o espírito maligno sai fora, não tem como, né? A Bíblia fala para a gente provar os espíritos, né? Se o espírito não confessa que Jesus veio em carne, ressuscitou, morreu e ressuscitou dentre os mortos, este não procede de Deus. Então é muito importante nós discernirmos isso. Temos ousadia no espírito, né? Para declarar cura, para declarar libertação, para que o poder de Deus se manifeste, para que a glória de Deus venha. E não se surpreendam, irmãos, com as ciladas, né? Com as setas do inferno, porque elas vêm. Talvez é um desânimo, talvez são pessoas querendo desistir, talvez são irmãos que estão ali meio devagar, mas você, na autoridade do Espírito Santo, pode ministrar. Você, na autoridade do Espírito Santo, pode impor as mãos, pode declarar a presença de Deus sobre essas vidas, né? Nós temos esse chamado no Senhor, recebemos essa incumbência, e isso, irmãos, como já dizia um discipulador meu, é bom, né? Quando a célula está meio assim, por quê? Porque é a oportunidade do poder de Deus se manifestar, amém? É a oportunidade da glória de Deus vir, é a oportunidade da presença de Deus, nossa, se vê ali, manifesta na vida das pessoas, quando há transformação. Então, queira realmente que venha pessoas assim meio precisando de fato de um milagre, precisando de uma cura, de uma libertação. Isso de fato vai acontecer quando nós crermos, né? Como nós lemos aqui, quando nós crermos no Filho. Qual que é a obra de Deus? É crer naquele que me enviou, foi o que Jesus falou. É ter fé nele, é crer que ele é o Filho de Deus, é crer que Deus enviou Cristo para morrer no nosso lugar, e ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. A obra de Deus é essa, e é isso que nós temos que anunciar. Dentro de tudo isso aqui que foi falado sobre como fazer uma boa reunião de célula, como fazer um bom estudo, como preparar isso, o importante é que dentro disso Cristo seja anunciado. E aqui, irmãos, que tal ponto? Jesus precisa ser o centro disso, amém? Jesus tem que ser o centro. Quando você estiver ali ministrando, traga para Cristo, aponte para Ele, que a sua palavra, que a sua ministração, que o seu esboço aponte para Jesus. Isso é muito importante, né? Tem um testemunho de um pastor antigo, né, que a esposa dele, o pastor chegou para a esposa dele e falou: nossa, você quebrantou hoje e tal, nisso aqui. Então ela falou: então, quando você estava ali ensinando, falando algumas coisas, contexto e tal, nisso aqui, né, trazendo ali algum conhecimento, não estava nem... Mas quando você começou a trazer e apontar para Cristo, aí sim eu fui tocada, aí sim eu fui ministrada. Então, irmãos, que tudo aquilo que nós fizermos aponte para Jesus, né? Quando você estiver ali preparando o esboço, a sua ministração da célula, peça ao Espírito Santo de Deus para te direcionar, peça a Ele. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém,
né? Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus conhece o coração dele, as profundezas, as riquezas do coração de Deus. Então é a Ele que nós devemos pedir: Senhor, me ensina a orar como convém, né? Todas as vezes que eu sentava no meu teclado ali ou para ministrar o louvor aqui na igreja, ou para aprender, ou para pegar a música em casa, falava: Espírito Santo, me capacita. Por mais que eu conheça, ou por mais que eu seja alguma coisa, se o Senhor não me capacitar, eu não vou conseguir. Então precisamos estar na dependência do Espírito de Deus em todo o tempo, e que tudo aquilo que nós fizermos aponte para Jesus, porque é Ele que transforma, é Ele quem cura, é Ele quem restaura, é Ele quem faz todas as coisas, é Ele quem acrescenta as vidas à igreja, à célula, é Ele, é por meio dEle, para Ele, amém? Tudo o que nós fazemos é por meio dEle e para Ele, porque dEle e por Ele são todas as coisas. Então tudo que nós estamos fazendo aqui, irmãos, esta aula, sabe, as nossas células, os cultos, as reuniões, os cultos de jovens, os cultos infantis, tudo é para Ele, é para a glória de Deus, é para que o nome dEle cresça, para que Ele apareça, e quando isso acontece, vidas são tocadas. Este é o maior exemplo de todos. Nós que estamos aqui, nós somos tocados por Ele, amém? Nós somos escolhidos por Ele, Deus nos escolheu, então é muito importante isso. E aí no final, falando aqui da parte do lanche, da comunhão, né? Então não há regra quanto a isso, mas talvez você pode começar a reunião fazendo lanche, ou fazer no final, como a gente está acostumado a fazer, né? Você tem essa liberdade como líder, pode dar início a partir da comunhão. O mais importante, irmãos, é que você observe o tempo e o propósito de cada coisa, né? E que tudo flua com graça, né? Quando tem a normalidade, quando tem tudo certinho, flui no tempo certinho, é muito importante isso, né? Então, aqui tem algumas orientações, mas o Espírito Santo de Deus pode guiar você, pode direcionar você nisso. Talvez você não vai começar pelo louvor, talvez você vai começar compartilhando alguma situação, talvez você vai começar orando, talvez você vai começar pelo lanche, não sei, mas deixa o Espírito Santo de Deus conduzir você, que não seja algo realmente mecanizado, né? Mas que seja algo com naturalidade, amém? Que o Espírito Santo de Deus guie você, te dê sabedoria, óbvio que com ordem e decência, amém? Então sempre com ordem e decência, não vai fazer também o que você quer, né? Vestir uma roupa de palhaço, sei lá, fazer igual um pastor fez uma época aí, colocou uma roupa do Chapolin, né? E agora, quem poderá nos defender? Não sei se você já viu isso aí. Não, porque eu sou o pastor do jovem, então eu tenho que inovar. Então achando que com isso, beleza, ele vai atrair a atenção de muita gente, mas não é isso que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é o Espírito de Deus, amém? Então é muito importante você ter discernimento diante disso, amém? Preparar sempre com antecedência, da melhor forma, como o Senhor guiar e direcionar você. Então, ali no momento da comunhão, um momento de descontração, é uma oportunidade que as pessoas se conhecem, conversam um pouco mais. Então, é legal você se atentar a esse momento e valorizar esse momento, porque é um momento de intimidade, de comunhão. Ai, acabou, glória a Deus, vou embora que hoje tem jogo do Corinthians. Não, acabou 9h30, a célula, dá tempo de chegar e ainda assistir o segundo tempo, né? Então as pessoas às vezes saem correndo. Não, que eu tenho que fazer isso, não, que eu tenho que fazer aquilo. Eu dei o exemplo do jogo aqui, mas pode ser qualquer outra coisa. E perde a oportunidade de ter comunhão. Sendo que o sentido da célula, irmãos, é relacionamento, é acolhimento. Amém? O sentido da célula é esse. É de estarmos ali em comunidade, pequenos grupos, juntos, orando uns pelos outros. E é muito importante se atentar a isso. Então o momento da comunhão é tão importante quanto os outros, né? Então não vai embora correndo. Fique um pouquinho, demore um pouquinho mais, uns 10 minutos, uns 15, tal. Mesmo que você não seja muito desinibido, como é o meu caso, né? Talvez eu não consiga muito puxar assunto, mas vamos lá, né? Se envolva, espere, não fica ali ao redor da mesa. Irmãos, o melhor lugar que eu gostava de ficar na hora da comunhão era perto da mesa. Quando eu era liderado, né? E aí, eu lembro que eu cheguei quando eu fui na célula a primeira vez, tava
tendo algum evento lá na célula, que era o Fábio e a Michele, né, que era a líder. E estava tendo algum evento lá na célula, que eu sei que nesse dia, irmãos, tinha comida para todo lado. Aí a pastora Rose fez uma costela, nunca tinha comido uma costela na panela de pressão, né? Aquelas que você põe lá e deixa fritando lá, cozinhando, ela frita na própria gordura. Negócio gostoso, irmão. Nossa, que comida boa. Eu nunca tinha comido aquela costela, foi a primeira vez, né? Eu falei, nossa, que glória a Deus, eu não quero mais sair desse lugar. Então ali, né, o Espírito Santo me pegou pela barriga, né? Foi maravilhoso, irmãos. Primeira vez que eu fui na célula, o banquete. Falei, nossa, se for todo dia assim, né? Que dirá de mim, né? Mas assim, não foi somente isso, mas um ambiente, os irmãos recebendo, acolhendo, alguém que nunca tinham visto na vida, né? Eu lembro que na época era na casa da Lucy. A Lucy era anfitriã da célula. E ali era, enfim, lá em Guarulhos, era um tempo assim, foi um tempo muito bom, muito gostoso, né? E ali foi a recepção, o acolhimento das pessoas, enfim, foi algo maravilhoso. Então isso faz a diferença. Quando as pessoas chegarem na célula, devem sempre encontrar um ambiente informal, acolhedor, né, um ambiente realmente preparado. Então, como eu disse, o lanche pode começar no fim, pode ser no começo, pode ser no fim. O importante é que seja algo prático, né? Então, como eu disse, eu cheguei, era um evento especial, mas não precisa ser uma janta toda vez, né? Pode ser um pão com manteiga, uma bolacha, um cafezinho, igual a gente oferta aqui quando vocês chegam, mas assim, mais que seja algo feito com o coração. Então é muito importante ser organizado, né? Tem células que fazem escala, então tem a escala do lanche. Então se você está na escala do lanche, irmão, não fica com dor de barriga não, no dia, né? Ai meu Deus, e agora o que eu faço? Não tenho dinheiro, quando a gente tinha célula de jovens, às vezes era os pacotes de fofura lá, jogava lá na bacia, pegava um suco, fazia um suco lá e ficava de boa. Ficava dando risada e comendo fofura e tomando suco. Tinha dias que era melhorzinho, né? Tinha uns pão com patê, tinha uns negócios diferentes, uns negócios mais elaborados, mas não era sempre. Porém, era sempre com alegria, era sempre com leveza, era algo que realmente fazia diferença. Então não importa o que seja, né? Uma bolachinha simples ou algo mais elaborado, mas que seja feito com coração e que gere alegria, que as pessoas se sintam importantes com aquilo que está sendo preparado. Amém? Outras considerações que a gente pode dizer que são importantes, na verdade são muito importantes, né? A tua célula tem que ter dia, hora e local definido. Amém? Ela não pode ser na quinta hoje, na terça semana que vem, depois na sexta no outro dia. Ela tem que ter nesse sentido, uma rotina. Tem que ter um dia certinho. Toda quinta, esse horário, né? Igual o Chapolin, o Chaves falava, te vejo nessa mesma hora, nesse mesmo horário, né? Todo dia, né? Toda semana, então é nesse horário, exceto se é algum feriado, se é algum evento importante ou algo que está acontecendo na igreja, aí não tem problema, mas ela tem que ter um dia, hora e local bem definido. Evite cancelamentos e mudanças repentinas, tá bom? Evite isso. A duração da tua célula deve ser de no máximo 2 horas, incluindo o lanche, tá? Então é importante ser pontual nesse sentido, principalmente para quem vai trabalhar no outro dia, ou para o anfitrião também, enfim. É muito importante você ter discernimento quanto a isso. Então, estar sempre dentro desse prazo é algo que realmente faz a diferença, né? Então, a gente muitas vezes tem o hábito de ficar conversando, papeando e tal, quando vê, deu 10h30, deu 11 horas. Caramba, passou todo esse tempo eu não vi. Tudo bem, né? Se o anfitrião não vê problema, talvez vocês estão ali compartilhando de algumas coisas, não tem problema. Mas assim, no máximo 2 horas, tá? De reunião é importante. Até para quem está visitando, enfim. Respeitar o horário de início e de término, não excedendo o tempo de 1h30 para a reunião e mais meia hora para o lanche. Beleza? Então é muito importante começar no horário, tá? Porque assim, vamos começar hoje 8h30, marcou a célula às 8. Vamos começar 8h20 porque está chegando o pessoal, né?
E aí quando você vê na outra semana, você está começando 8h30, aí daqui a pouco você está começando 8h40, e isso vai jogando o seu horário de término para frente, aí vai acabando perdendo o propósito, entendeu? Então é muito importante você ser pontual, respeite. Se está só você, o anfitrião e mais um, comece orando, comece intercedendo, enquanto os irmãos vão chegando, tá bom? É importante isso, para que não se estenda o fim da sua célula. Isso é bom porque dá liberdade para quem precisa sair, enfim, para quem tem alguma coisa para fazer depois, ou buscar alguém, algum compromisso, né? É na reunião, irmãos, que se colhe o que foi planejado previamente. Então, deve-se seguir todas as etapas propostas. Procure sempre equilibrar todos os momentos da célula. Então, tenha discernimento, amém? Não precisa ter quebra-gelo, né? Dinâmica toda a célula. Não precisa. Tenha discernimento. Talvez é o momento de só vocês orarem, louvarem e ministrarem a palavra, né? Tenha discernimento dentro disso. Então procure manter um ritmo constante. Isso gera confiabilidade para aqueles que são novos. O que é esse ritmo constante? É estar sempre ali naquele dia, naquele horário, fazendo a célula. Não cancele, não mude de dia, não troque por qualquer coisa, mas seja sempre constante naquilo que você está fazendo. Isso vai gerando uma identidade para as pessoas que fazem parte da célula, vai gerando identidade para aqueles que estão se achegando. A reunião da célula, ela deve acontecer num ambiente de confiança, proporcionando o envolvimento e a participação de todos. E como isso é importante, irmãos, confiança. Talvez alguém compartilhou algo ali no momento da célula, aí no outro dia você está falando com outro, a pessoa está compartilhando com outro. Nossa, mas o irmão fulano, falou que, você não sabe o que aconteceu com ele. Rapaz, se ele falou aquele negócio ali, eu falei, nossa, se fosse eu. Então, nós como líderes devemos proporcionar esse ambiente. Um ambiente onde não vai haver fofoca, não vai haver comentários posteriores daquilo que foi liberado ali. Tá bom? Então, às vezes, é situações difíceis, às vezes são circunstâncias que as pessoas estão passando, que você deve ter sabedoria, tá? E como líder, muitas vezes a gente ouve algumas coisas e é importante a gente ter discernimento também, né? Talvez vai chegar uma irmã para confessar algo para você que você não deve compartilhar com seu marido, que é algo íntimo, entendeu? A mesma coisa o homem vai chegar para compartilhar com... E você não precisa compartilhar com a sua esposa. Peça apenas que esteja orando, né? Porque são coisas muito íntimas, muito particulares. Então é importante ter discernimento em relação a isso. Amém? Isso é muito importante. Então, que esse ambiente de confiança seja gerado e proporcionado por você, né? Seja o anfitrião, seja o líder, seja você que também está ali participando da célula de uma certa forma, seu pequeno grupo. Não espalhe nada, mas que seja um ambiente que de fato todos se sintam confiantes de estar ali e de abrirem o seu coração. E aqui tem, no final aqui da página 37, né? Tem um cronograma que você pode seguir e que vai facilitar para você ter um direcionamento melhor aí da sua reunião de célula, né? A recepção, ou seja, na célula forte tem o recepcionista, tem aquele que vai fazer a dinâmica, o quebra-gelo, enfim. Tem o momento da adoração, do louvor, tem o momento de compartilhar, tem o momento de você fazer as perguntas, de dar os avisos também, que é importante, tá dando os avisos na célula, e o momento de comunhão. Então aqui você pode ir seguindo esse cronograma da melhor forma, sempre, como eu disse, sem engessar, mas que o Espírito Santo direcione você em todas as coisas. Amém? O importante é sempre você estar seguindo aquilo que está aqui, que seja algo realmente prazeroso, que seja algo realmente que traga refrigério para aqueles que estão participando. O momento de célula, irmãos, é algo maravilhoso, né? Um ambiente onde a gente está ali nos pequenos grupos, que muitas vezes não temos a oportunidade na igreja, né? Então é algo que você pode estar ali compartilhando, orando uns pelos outros, tomando um café junto, recebendo uma palavra, recebendo um abraço, sendo acolhido, sendo fortalecido, né? Eu lembro quando eu comecei a caminhar, eu não via a hora de chegar quinta-feira. Era algo que queimava no meu coração, além do culto, né?
mas durante a semana saber que tinha um momento da gente se reunir, da gente adorar o Senhor juntos. É muito bom isso, irmãos. Isso traz força, isso nos fortalece, né? Isso faz com que a gente recobre o ânimo. Às vezes chegou no meio da semana, né? Quarta-feira, tá meio cansado e tal. Semana começou puxada no trabalho, enfim, em situações em casa, na família. Mas na célula você recebe uma palavra de ânimo. Você é encorajado, você é fortalecido. Você sabe que tem pessoas orando por você e que você não está sozinho. Isso realmente, irmãos, é algo maravilhoso, esse momento. Então é muito importante valorizar. Valorize a tua célula. Ame a tua célula, amém? Valorize este propósito de Deus, valorize essa visão que o Senhor tem dado à igreja, valorize isso, se importe com isso. Como eu disse, que a gente trabalhe por isso, não pelo pão que perece, mas para aquele que vai para a vida eterna. Como é bom, irmãos, sermos aqueles que estão alimentando os outros, né? Como os discípulos fizeram, eles pegaram os pães e distribuíram à multidão. O que isso demonstra? Não somente que a multidão foi alimentada pelo pão físico, mas também que estava sendo distribuído ali um alimento espiritual. Então que a gente seja esse que leva isso, servindo, seja ministrando, seja recebendo alguém em casa, seja preparando o lanche, seja preparando o louvor, seja preparando a dinâmica para a célula, seja intercedendo pela célula. Irmãos, interceda pela célula, ore pelo seu líder, interceda pelo seu líder, pelo seu discipulador, pelo seu pastor. Como isso faz a diferença, irmãos, quando nós oramos uns pelos outros. Como é bom isso, a gente se sente revigorado no espírito. Como é importante, irmãos, nós não somente recebermos, né, mas também darmos, mas também entregarmos aquilo que de graça nós estamos recebendo. Então olha que maravilhoso isso, a gente é parte da igreja viva do Senhor. Eu convido alguém, eu levo alguém, eu faço a diferença na vida de uma pessoa, eu intercedo, eu oro. Como é bom isso! E não importa se eu vou ser um líder, se eu estou como Timóteo, se eu sou um anfitrião, se eu sou ministro de louvor da célula, ou recepcionista, se eu faço com alegria, se eu faço com amor, se o meu coração está movido de gratidão a Deus, irmãos, é maravilhoso. Isso realmente toca o coração das pessoas. Amém? Vocês têm alguma dúvida além daquilo que a gente compartilhou agora? Tem alguma dúvida a respeito da célula? Algum questionamento? De boa? Tá tranquilo? Mesmo? Foi algo realmente mais para a gente poder compartilhar, né? Você pode aí depois na tua casa dar mais uma lida, ver direitinho, né? Passar um pente fino na tua célula, né? Se está seguindo esses passos certinhos, né? Se está tendo uma célula forte, se não está. Se não tiver, chega no teu líder, conversa com ele, né? Mostra para ele realmente, né? Enfim, e se disponha, amém? Esteja à disposição para servir no reino. Isso realmente é o que Deus nos chama para fazer. E eu creio, irmãos, que o Senhor está esperando isso de nós, de fato, né? Como Ele falou, ore ao dono da seara, para que envie trabalhadores para a seara, né? Então você que está aqui hoje, você que está assistindo, você que vai ver essa aula, medita nisso, pensa nisso, sabe? Entende, como Isaías falou, Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Quando a gente entende o propósito, irmãos, não há outra coisa que a gente quer fazer, não há outro lugar que a gente queira estar. É maravilhoso isso, porque, como Paulo falou, é loucura para o mundo. Não, mas de novo você vai para a célula, de novo você vai para a igreja, de novo você tem evento. Irmãos, eu entendo, tem um tempo certo para todas as coisas, faz parte. Não é para você viver alienado do mundo, mas assim, essa é a nossa rotina, esse é o nosso lugar. Ou a gente está aqui na igreja, ou a gente está servindo alguém, levando um alimento, levando uma palavra, visitando, ou a gente está ali preparando a célula, ou a gente está na célula naquele momento de comunhão, de adoração, aí você põe o louvor alto para a vizinhança toda ouvir. Aqui tem um lugar de presença de Deus, aqui tem um lugar de oração, e não somente na quinta-feira, né? Mas que seja um lugar sempre, constante, que todos ao verem ali a casa, a placa, elas saibam que ali tem um lugar onde se tem a presença de Deus, um lugar onde se invoca o nome do Senhor. Isso realmente é o que o Senhor nos chama, isso é maravilhoso, amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus?
Aos amados irmãos que estavam nos assistindo, que Deus abençoe a sua noite, a sua vida grandemente, a sua semana, né? Próxima sexta-feira, culto de casais. Domingo, culto dos jovens, momento dos jovens aqui. E sábado, culto dos jovens. E domingo à noite, nosso culto. Amém? Na grande celebração, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Amém. Vamos estar agradecendo ao Senhor?